esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda, que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus nimbos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega, mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abriria a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. As parábolas, talvez a gente já escutou alguém de forma equivocada dizer que as parábolas são coisas muito fáceis de entender. Mas não são. As parábolas, eles são estilo literário, é um recurso, e geralmente quem sabia contar eram os rabinos. Eram os mestres rabinos, eles eram especialistas em contar parábolas. E havia uma arte em contar essas parábolas. Pegavam coisa do dia a dia e aplicavam. Mas por que era difícil entender essas parábolas? Porque eles pegavam coisas do dia a dia, mas sempre eles colocavam no meio dessa parábola um elemento estranho que não era do dia a dia. Um exemplo que não era essa parábola de hoje. Um pastor tinha 100 ovelhas. Ele deixa as 99 e vai buscar a perdida. Isso era normal do tempo de Israel? Não. Entenderam? Era normal que se perdesse uma ovelha. Mas não era normal que saísse e deixasse uma 99 para os procurar. Aquela uma perdida. Era normal que a mulher perdesse uma moeda entre as 10, passasse o dia procurando aquela moeda, fizesse depois uma festa e não chamasse as amigas? Não. Era normal que se perdesse a moeda e ficasse alegre porque achou. Então, há sempre um elemento de estranheza. Essa estranheza é para que aqueles que escutam fiquem se perguntando: espera aí, até aqui eu entendi. Mas tem algo estranho. O que ele está querendo dizer? Então, as multidões geralmente não entendiam o que Jesus estava falando, embora tocasse o coração deles. Eles queriam sempre ouvir. Aquilo tocava o coração deles. É tanto que as primeiras parábolas, por exemplo, a do semeador, os discípulos vai pedir que Jesus conte o significado da parábola. Se fosse fácil, os discípulos tinham pedido? Não. A parábola do joio e do trigo, os discípulos pediram também para explicar. Os discípulos, não foi qualquer um. Quem caminhava com Jesus não entendeu. Então não era tão fácil. Mas tinha pessoas que entendiam muito rápido quem era. Os fariseus. Eles entendiam, ficavam com raiva e queriam matar Jesus. Eles entendiam o que estava falando dele. Quando falava do irmão mais velho, o filho pródigo era os pecadores, o filho mais velho era eles ficavam zangados. Eles já entendiam logo, porque eles estavam acostumados naquele estilo de linguagem que os rabinos contavam. Aí, qual é a grande estratégia das parábolas? É para que nós não sejamos uma pessoa entre a multidão, mas que nós tenhamos o desejo de ser um discípulo. Porque para os discípulos, como uma certa vez Jesus falou, a eles não é dado a entender, mas para vós é dado a entender os mistérios do reino dos céus. Para quem?
para quem se faz discípulo. A palavra discípulo quer dizer pequeno aprendiz. No caminho para o reino de Deus, no caminho para o céu, a gente só pode caminhar para a santidade, para a salvação e perseverar até o fim se a gente se colocar de forma humilde. Porque quando a gente é orgulhoso, a gente sempre acha que sabe de tudo, que é autossuficiente e não precisa de ninguém, é ou não é? Por exemplo, tinha uma moça, quando eu tinha 17 anos lá na Tourada, no grupo de oração tinha lá, ela falava, eu não preciso de ninguém. E eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, preciso sim. Hoje já era meio enguarudo, né? Eu falei, preciso. Você vem de carro até o Pacajus, você precisa de motorista. Você vai para a farmácia, precisa de farmacêutico. Você vai para o hospital, precisa do médico. Eu comecei a falar um monte de coisa. É o vale e é mesmo, eu preciso que duas pessoas, da minha guarda, eu preciso. Nós precisamos, a nossa relação com o outro é uma relação de necessidade. Eu preciso de quem fez o microfone, a gente precisa de quem fez a mesa, de quem coloca as cadeiras. Cada coisa aqui é um detalhe que a gente precisa um do outro, sim ou não? Eu não sou mais importante porque estou pregando, os meninos não são mais importantes porque estão fazendo a parte que está à frente. Cada um de nós é algo importante para esse texto, é alguém importante para Deus. Ou seja, tem um lugar único. E é interessante que, na parábola de hoje, nas duas, a gente pode ter várias interpretações, mas uma delas é: a semente de mostarda, ela é muito pequena, depois ela cresce e se torna uma das maiores hortaliças. E os passarinhos vêm e ficam ali debaixo dela, os pássaros, né? Isso simboliza a igreja. Ela começou pequena, apenas com 12. Um é o traidor, depois fica alguém no campo de Judas, que é Matias. A igreja começa a se expandir, se converter as pessoas. Depois ela começa a ser perseguida. E quanto mais matavam cristãos, mais a igreja crescia. Porque alguém que via um cristão morrer, ficava, poxa vida, como é que aquela pessoa morre por Jesus? Aí uma pessoa via um cristão morrer, os 10 que viram se convertiam. Aí às vezes fugiam e evangelizavam mais pessoas. E assim ia crescendo o catolicismo. Pela perseguição. Estão entendendo? Quanto mais perseguiam, mais crescia o cristianismo, mais crescia o catolicismo. Então Tertuliano dizia, o sangue dos cristãos é semente de novos cristãos. Quanto mais bate desse povo, é igual clara de uva. Quanto mais bate, mais cresce. Então, isso simboliza a igreja, mas também simboliza cada um de nós que pertencemos à igreja. Quando nós temos uma experiência com Deus, a gente começa a ter coisas em nós que é difícil deixar. A gente não deixa tudo de uma vez. A gente, às vezes, consegue deixar, às vezes, a bebida, consegue deixar o cigarro, consegue deixar o adultério, mas continua muito impaciente, continua, às vezes, fofoqueiro, continua meio invejoso. Só que à medida que Deus vai crescendo, a graça dele vai crescendo em nós, nós vamos ficando cada vez mais parecidos com quem? Com Cristo. Por isso que o nosso nome é o quê? Cristão. Porque cada vez mais nós vamos nos parecendo com Cristo. Porque o reino de Deus vai crescendo em nós. Cristo vai crescendo em nós. E é aquilo que São Paulo fala, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E como é que uma planta vai crescendo? Tem o sol, tem a chuva, tem a sombra, tem o vento. Ou seja, de uma forma ali muito tranquila, às vezes até imperceptível. Às vezes a gente acha que nós nem mudamos tanto, mas quanto mais você se confessa, comunga, reza, pede a Deus, daqui a pouco você está assim, poxa vida, se isso tivesse acontecido um ano atrás, eu teria respondido de tal forma, Deus está me mudando. Olha, que maravilha. Você se espanta com você mesmo, porque você vê que é uma obra de Deus e é Deus crescendo em você. Não é você que está fazendo nada, é Deus agindo em você.
Essa é a forma que Deus vai trabalhando, trabalhando como no silêncio, sem nem a gente perceber. Os outros percebem que a gente está mais convertido, e quando não está também percebe, quando está pior percebe também, e vai dizer, poxa vida, essa pessoa está nervosa, né? Está mais calma, escuta mais. Poxa vida, é Deus mesmo. Essa é a forma da planta, semente de mostarda. Mas tem outra forma também do reino de Deus crescer. A mulher. E ela vai misturando, né? As mulheres que sabem fazer bolo aí, tem os homens que também sabem fazer um bolo que se garante. Meu irmão, não é qualquer mulher que dá dentro para fazer bolo, não. Se garante. O pé de moleque dele, gente, nenhuma mulher vai fazer que nem ele, não. Deve ter a propaganda, depois pode encomendar para ele, não? Aí, o que acontece? Para fazer o bolo, já o negócio é mais complicado. Não é natural como acontece com a planta. Tem que mexer, tem que futricar ali, tem que bater. Aí algumas pessoas, para crescer, como é que cresce? É apanhando. É sofrendo. É Deus permitindo uma cruz pesada. É Deus permitindo a perda. Porque se a pessoa não perder, se a pessoa não sofrer, se a pessoa não chorar lágrima de sangue, ela não se acorda, não. Ela vai assim, correndo, achando graça, assim, lá, 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 igual o Silvio Santos, né? Ai, vai caminhando pro inferno cantando assim, alegre, saltitante, pulando e achando que está tudo bem. Aí Deus faz o quê? Permite o sofrimento. Deus não quer o sofrimento dos seus filhos. Porém, Deus não quer o sofrimento eterno. Então ele permite um sofrimento temporário, que ele também não quer, para que você e eu não tenhamos o sofrimento eterno. Então, às vezes, ele permite aquela pancada. Igual a gente com quem a gente ama, né? Às vezes a gente fala mais duro com quem a gente ama, porque a gente vê que a pessoa precisa de uma dura. Aí depois a gente fica assim, eu sei que precisava ter falado assim, mas a pessoa se sente mal, né? Mas foi necessário. Aí a pessoa depois vai dizer assim, poxa vida, se tu não tivesse dado aquela pancada em mim, eu não tinha mudado. Às vezes a pessoa agradece 1 ano, 2, 10, 20 anos depois. No princípio ela fica com raiva, se intriga, emburra a cara. Ou seja, o reino de Deus cresce em nós de duas formas. O primeiro, como a gente diz o nosso ditado, né? É como essa semente de mostarda, pelo amor. De forma natural, simples. O segundo é como? É pela dor. Mas o importante é que ele cresça, né? Que a gente não fique atrofiado, paralisado. Vamos pedir a Deus que seja pelo amor, né? Porque é tão bom sendo pelo amor, não é? Mas, como fala o São Felipe Neri, Senhor, se for para me fazer santo, me faça nem que seja na porrada. Olha o que o santo dizia. Se for para me fazer santo, me faça nem que seja na porrada. Só que Santo Agostinho dizia, né? Senhor, já estou terminando. Senhor, dai-me o que me pedes, e pedes o que quiseres de mim. Tudo o que Deus nos pede, Ele nos capacita antes para viver. Deus nunca vai te pedir algo que tu não possa viver. Ele vai te dar graça antes. Porque se Deus falasse assim, faça isso, faça aquilo outro, mandasse um monte de coisa, e Ele não te desse a força para viver, Ele seria um carrasco, sim ou não? Mas quando Deus manda com a sua palavra, é porque, por exemplo, essa palavra que eu estou anunciando, que não é minha, é de Deus, essa palavra não é apenas um ensinamento, ela tem uma graça que penetra na tua alma, que não é minha, é de Deus. Ela te fortifica, ela te transpassa a alma. É como fala em Hebreus, que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que ela transpassa a medula e a alma, o espírito, né, ali, e o coração, todo o nosso ser. Ela transforma a nossa vida. Ou seja, uma palavra como essa anunciada hoje, ela pode mudar a nossa vida para sempre. Não por causa do pregador, mas por causa do poder que ela tem. Por exemplo, se eu viesse aqui, proclamasse o evangelho, dissesse assim,
palavra da salvação e desse um infarto, só o que eu proclamei já tinha poder de mudar a sua vida. Porque não é o que estou pregando que muda, é o poder da palavra. É Jesus.